Boa tarde a todos, são 14 horas e 5 minutos. A gente, como ajustou nesta terça-feira, 19 de novembro de 2024, véspera de feriado da Consciência Negra, a gente tinha para este horário a reunião com a Procuradoria-Geral do município. O nosso Procurador-Geral, doutor Mauri, foi informado que fora deliberado aqui para a gente concluir as informações da Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo. Tudo já foi tratado, agora falta então a habitação. E aqui nós temos o secretário Norisvaldo Penteado de Souza, vírgula, torcedor do Santos, feliz, Série A. porque o Santos é campeão. É campeão da Série B, subiu para a Série A e vai disputar a elite Série B, do brasileiro. Série B, Isso acesso. fica registrado. Isso o Bernardo complementa lá. Série B, acesso. Acesso. Estava na Série C? Estava na Série B. Então é registro histórico, daqui 20 anos, se a Câmara de Vereadores aprovar a lei, da nova lei de transição que estabelece esse modelo refinado, aprofundado de informações, que cumpre todos os protocolos dos órgãos controladores, especialmente Tribunal de Contas do Estado, também a lei que hoje está vigente de 2016, mas, porém, agora de uma forma melhorada e transparente, até porque a gente tem um índice de transparência quase que de 100%. Não foi sempre que esqueceram de botar um linkzinho lá, verdade. o Tribunal de Contas é severo para isso. Super. Diego Bolal, coordenador, temos algum ofício, alguma informação da equipe de transição do prefeito eleito? Boa tarde, prefeito. Não, hoje não foi encaminhado os documentos, mas até o momento não tivemos. Nós também, houve então a deliberação e o e-mail. Sim, foi enviado Eles também. receberam aquele e-mail, deram ok. Não deram ok, né? Não deram, mas enfim, foi avisado por vídeo e por e-mail também. Bom, secretário Norisvaldo, terceira rodada, agora com encerramento, com esse departamento tão importante que é de habitação. Só para registrar, é uma situação importante para a vida das pessoas, as residências, as habitações, que são tratados com muita seriedade. Existe um decreto que fora lá entre 2013 e 2016 publicado, que tem que seguir um rito. Eu era prefeito na época, tinha um desordenamento na condução desse processo, hoje não, tem um ordenamento, tudo publicizado, e é isso que a gente quer, protocolos. Por quê? Porque nós estamos em fase de licitação de 218 casas lá no loteamento lote social. Dos 717 lotes, 7 destes matrículas já serão para uso de serviços, 710 serão para habitações, dos quais 218, por uma negociação com o governo federal, Caixa Econômica, temos um recurso que será mostrado que foi financiado, e a gente está em fase de conclusão do processo de licitação para 218. Então, sobram 710 dos 717, menos 218, vai dar 98. 482 terrenos do lote social que restam ainda para serem feitos, né? 492. 492? Vai sobrar lá. Ah, sim, porque ficam 710, eu tinha colocado como 700, então de fato, corrigindo, 492 terrenos sociais que entram naquela normativa que a pessoa pagar por 10 anos nessa lei, que também vai ser anexada se já não foi. Uma outra questão que a gente vai tratar aqui são as 22 casas de 10 de maio, que já estão em processo de homologação, 22 em Dois Irmãos, que estão em processo de
homologação, 30 casas em Vila Nova, que já tem o contrato assinado com a Coapar, 30 casas em Novo Sarandi, que estão assinadas, 40 casas para o programa Recanto Feliz do Copagro. Também será tratado aqui uma questão judicial das invasões de 8 mais 12, 20 casas, que nós temos que construir por acordo judicial, já foi indicado o Pinheirinho. E também será tratado aqui mais 2 condições que a gente precisa resolver pelo município, um no terreno da assistência social, o outro lá no mutirão do São Francisco. Então, esses são as questões que trataremos aqui para informar a equipe de transição do prefeito. Inclusive, valores estão contratados, processos de licitação de infraestrutura que estão sendo executados. Se não tivermos, a gente resgata aquilo que já falou hoje pela manhã, e ainda o número exato até o dia de hoje, com a presença aqui da Ana, que é assistente social, a responsável técnica, servidora pública, que nos coloca que nós temos hoje 3.483 famílias cadastradas nos cadastros do município. Então, feito esse preâmbulo, esse introito da nossa fala, passo a palavra para o secretário. Ok. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, integrantes da Comissão de Transição. A Luciane, que é a nossa diretora do Desenvolvimento Habitacional, juntamente com a nossa coordenadora, que é a Daniele, e a Ana, nossa assistente social, que trabalha junto lá no departamento, juntamente com a Ciele, que é a nossa administrativa, que acompanha e atende as pessoas lá dentro do departamento. A gente vai falar, prefeito, primeiramente, só contextualizar esse grande e importante departamento do desenvolvimento habitacional, que em tempos atrás ele fazia parte do rol de uma secretaria junto com a infraestrutura, que era a Secretaria de Habitação e Urbanismo, de quão é importante esse trabalho feito de interesse social, né, para atender as demandas da população que mais precisa do braço e da mão do município. Então, dentro desse departamento, que hoje virou um departamento vinculado dentro da Secretaria de Planejamento, então ela tem algumas ações que está descrito implícito, né, dentro da responsabilidade administrativa do departamento, que é adquirir áreas para loteamentos habitacionais públicos e dotá-lo de infraestrutura, fortalecer o programa da construção de unidades habitacionais distribuídas em diversos bairros e distritos do município, concluir programas habitacionais em andamento, adquirir áreas destinadas a programa habitacional de lotes urbanizados, financiados pela Prefeitura Municipal, visando atender a população de baixa renda e que estejam cadastrados no Programa Habitacional do Município, Programa Lote Social, acompanhar, fiscalizar e controlar o cumprimento das obrigações pelos adquirentes de lotes e moradias financiados pelo município, realizar atendimento aos mutuários do sistema habitacional, promover, implantar e propor projetos e atividades que visem a inclusão de famílias de baixa renda em programas habitacionais, implantação e implementação do sistema de cadastro permanente para o acesso ao programa da habitação popular, implantação do programa de avaliação pós-ocupacional para acompanhamento das famílias beneficiadas ao casa própria, administrar os programas habitacionais desenvolvidos pelo município, realizar o cadastramento dos que pretendem ingressar nos projetos habitacionais, administrar os recursos do Fundo para Financiamento das Políticas Habitacionais, providenciar documentação legal necessária para a solicitação de recursos financeiros para a implantação das unidades habitacionais, providenciar documentação legal para a implantação de loteamentos com fins habitacionais, apoiar a organização das associações que gerenciarão a construção das unidades habitacionais, implementar programas para a realização de melhorias em moradias de pessoas carentes em situação de exclusão social, apoiar, financiar e implantar ações emergenciais de calamidades públicas provenientes de fenômenos naturais. Norisvaldo, se tu me permitires, é um registro importante. Hoje, o Egon Budel está em andamento com 178 casas, das quais
84 poderão ser entregues, se conclusos, calçadas, documentação, registros na matrícula e possibilidade da entrega para ainda este ano. Aquele terreno foi comprado no mandato 2013-16 e que depois o prefeito Lúcio fez pavimentação e também a rede seca de esgoto e também de água, e agora está sendo conectado os serviços da Sanepar lá. Então, feito isso. Como você está dizendo que a Secretaria tende a acompanhar a aquisição de terra, Sim. a gente incluiu no plano de governo de 21 a 24 o lote social, votado na Câmara, e compramos uma área de 209.400... 204.900. 204.900, só inverti. Só inverteu. 204.900 metros quadrados para implantação do lote social, que deram origem a 717 matrículas. Essas 7 que são de serviços não são do mesmo tamanho. Por quê? Porque é um supermercado, uma farmácia, precisam áreas diferentes. As demais são áreas parecidas de quantos metros? O mínimo hoje é 150 metros quadrados por 150. Então tá. Então foi adquirido isso. E também, depois, certamente, se não tiver, a gente entra nesse tema, que o município está inscrito em todos os programas que estão disponíveis do governo federal. Existem alguns que são próprios de quesitos que, em decorrência das questões que envolvem o município, plano diretor e aquilo que vocês forem explicar tecnicamente, nós acabamos não nos enquadrando. Então, este espaço de informações para o prefeito eleito Costenaro é crucial que seja colocado com absoluta clareza e transparência daquilo que é, daqui para frente também, o programa habitacional do município de Toledo. Não é tão simples assim a implantação desse sistema habitacional público que efetivamente se pensa e se sonha quando está fora da gestão. Então, quero que vocês coloquem com absoluta clareza e transparência, inclusive falhas que a gente cometeu, se for o caso, para deixar bem informado e aquilo que está por desdobramento. Porque aqui nós temos, nesta reunião, assistência e certamente terá acesso milhares de famílias que estão aguardando habitações populares do município de Toledo. Então, com a permissão de vocês, quando chegarmos de forma detalhada em cada espaço, eu também quero fazer as perguntas para deixar tudo muito explicado para a população, mas especialmente informado para a equipe de transição do prefeito. Desculpe fazer essa intervenção agora, porque é importante. Este tema é um tema relevante, nevrálgico, que atinge vidas de pessoas. E a gente tem que deixar com muita clareza as explicações aqui. Ok. Então, dando sequência, prefeito, eu acho que a Luciane vai falar mais um pouco sobre os projetos continuados que a gente tem. E aí, sim, quando a gente entrar efetivamente em todas as políticas públicas da habitação, que é para atender realmente o cidadão que precisa da casa, a gente vai estar assim, com todas as experiências que a gente tem dos programas existentes hoje no cenário nacional, para a gente explicar tudo, item por item, do como é o processo e como que se dá esse processo, que não é tão simples assim. Desculpa que eu estou falando agora à tarde, mas é importante ressaltar que esse projeto que vamos começar a tratar do Jardim Copagro foi implantado pelo saudoso prefeito Schiavinato. Perfeito. Um projeto de sucesso que tem um rodízio muito bem acompanhado pelo Departamento de Habitação. Então, só para um registro histórico aqui. Perfeito. Tá.
Então, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos, equipe de transição. Me chamo Luciane, sou diretora de habitação, engenheira civil e tenho a satisfação de estar nesse governo desde 2021. Aqui a gente vai apresentar das nossas faces da habitação, que é o nosso residencial Recanto Feliz, com 18 unidades habitacionais no Jardim Copagno. Lá hoje residem 21 pessoas idosas, né? E a seleção feita desses idosos seguem os parâmetros do nosso decreto 521 de 2022, né? Que ele pontua as pessoas e os idosos nesta situação específica de maior vulnerabilidade. Então, quando as pessoas fazem esse cadastro conosco e nós inserimos os dados nesse sistema, gera-se uma pontuação pelas vulnerabilidades, por idade, por renda, se participa de Bolsa Família ou de algum outro programa parecido, entre outras vertentes também. Então, pontua-se aqueles mais vulneráveis, eles são selecionados pelo nosso departamento. Quer dizer que aqui uma informação importante para a equipe de transição. Tem os pré-requisitos para as famílias ou casais de idosos, não é família, é casal de idoso ou idoso, seja viúvo ou o seu cônjuge também idoso. Seu cônjuge, que tem que estar enquadrado nesse processo. Aqui não é indicação política, não, porque é amigo do vice-prefeito, do prefeito, do vereador. Sim. Até porque os servidores, diretor que for nomeado e o servidor, respondem criminalmente se porventura burlarem o sistema, é isso? Com certeza, absoluta, prefeito. A gente segue rigorosamente desde 2021 esse nosso decreto. Nós alteramos ele, pode ver que ele é de 2022. O decreto de 2021 ele tinha outro número, porque para a gente até facilitar a inclusão das pessoas de modo geral, estou abrindo um pouco aqui o leque, não só idosos, porque para fazer cadastro no município, o cidadão precisa comprovar que reside aqui em 3 anos completos, né? E até então, quando nós entramos, era apenas comprovação pelo título de eleitor. Então, nós percebemos uma dificuldade, porque muitas pessoas não têm um título ou está irregular com esse documento. Então, nós abrimos mais 3 possibilidades, pela carteira de trabalho, pela conta de luz e água ou pelo contrato de aluguel. Então, nós temos mais esses 3 leques que facilita para que as pessoas conseguissem fazer o cadastro, né? Esse decreto também vai ser posto. Sim. Então, hoje nós seguimos o decreto número 521/2022, que em tese segue esse regramento para a pessoa conseguir fazer cadastro. Por quê? Porque entende-se... O quê? Pode falar. Desculpa, esse decreto 521 de 2022, ele rege o Recanto Feliz, que rege o cadastro habitacional. Perdão. É esse aqui no final, Importante. que é o de 30 de 2021. Tá. Que é o número de novembro de 2021, que é o 205. 205. Então, uma correção que a Ana faz aqui o número importante. do decreto 305, não é? Tá, então, perdão. Então, vamos repetir aqui para ficar clara e precisa e verdadeira a informação. Tá. Ana, pode falar. Pode falar com clareza aí. Pode falar. Então, o decreto 305 de 2021, ele rege o cadastro habitacional, que estão ditos os critérios para a pessoa se inscrever no cadastro habitacional. Perfeito. A pessoa idosa, ela precisa estar inscrita no cadastro habitacional, né? Cumprir esses critérios do decreto 305 de 2021, para ele participar da seleção residencial Recanto Feliz. Aí nós temos, então, o decreto 521 de 2022, que é o regimento do Recanto Feliz. Então, o regimento interno. Perfeito. Aí depois, então, que a pessoa está inscrita no cadastro habitacional, tem mais alguns critérios que a gente segue, inclusive a avaliação da assistente social, né? Que a gente identificou que mesmo alguns idosos tendo uma boa pontuação no cadastro habitacional, por vezes ele tem uma rede de apoio pode dar esse apoio para esse idoso e não necessariamente ele é perfil para morar lá no Recanto Feliz. Então, além da pontuação,
A gente faz uma análise Mas esse técnica aqui foi de assistente social para finalizar a seleção. Perfeito. Então, ficou explicado. Alguma coisa a acrescentar, Não, secretário? não, diretor? Não, peço desculpas Tá tudo- pela. A gente fica fixado com o decreto. É que os decretos são um Ia chegar complementa o no outro, final e né? aparecer o outro. Tá Isso. certo, tá certo. Tudo Então- certo. Obrigado, Ana. Corrigido. Vamos à frente. Só para então pegar esse gancho também, nós estávamos com 2 áreas lá no Santa Clara e no Pinheirinho, que são essas áreas que elas seriam destinadas para o Recanto Feliz 2, que ia seguir os mesmos moldes do Recanto Feliz Jardim Copagro. A empresa abandonou a obra e algumas pessoas invadiram essa área. Então nós teríamos também hoje mais 21 unidades de casas para idosos que nós estamos em trâmite judicial para se resolver essa questão. Já temos área até indicada para se construir essas 20 casas que seriam o nosso Recanto Feliz 2. Secretário, acho que vamos complementar para essa informação ficar extremamente Perfeito. colocada e com clareza aqui Sim. para quem está acompanhando a transição. Tá. Nós tivemos a invasão de um grupo de pessoas logo na época da pandemia. Sim. Foi final do governo do Lúcio, só invadiram quando a gente assumiu? Ele foi na transição. Na transição. Na houve transição houve a invasão. Isso, a empresa, ela Abandonou. já tinha mostrado já lá por conta da pandemia e a majoração dos valores, Certo. aí a gente tinha aquele processo, e isso é bom explicar bem claro, porque não foi na transição de abandono de informação. Claro. Foi a questão era um período crítico da pandemia, onde os valores aumentaram significativamente muito rápido, principalmente na área da construção civil. Então, de novo, desabastecimento de material Isso. levou à escassez de materiais que levaram os preços dos materiais. Isso. Como os contratos públicos têm um regramento próprio, não se podia fazer majoração sem uma análise prévia, etc. Estava bem etc. num período onde que tinha aquele entendimento de todos os municípios do Paraná, que era a questão do reequilíbrio financeiro. E aí era um processo ainda que não estava muito palpável da legalidade de como fazer. Certo. E nesse sentido a empresa já tinha demonstrado que realmente ela não tinha mais condições de tocar, e foi nessa transição, bem logo na transição, ela desistiu e abandonou a obra, e fez com que nesse período houvesse essa invasão por famílias, né, que muitos não estavam no nosso cadastro, isso é bem verdade, e aí fez com que o município, nesse programa que a Lu ressalta, e é um programa fantástico do Recanto Feliz, Sim. tanto é que a gente volta mais um pouquinho, né, prefeito, porque é o seguinte, para deixar claro, essas 20 novas unidades, inclusive foi um olhar que a própria Itaipu teve para Toledo e fez como exemplo, porque ela viu em Toledo, numa visita técnica de alguns profissionais da Itaipu, que funcionava um Recanto Feliz muito prático em Toledo. Então a Itaipu demonstrou para o município a vontade de querer ajudar a fazer mais programas nesse mesmo sentido. Tanto é que aí é um programa, é um recurso advindo inclusive de uma parceria com a Itaipu, e onde, voltando nessa questão que a gente vai aprofundar mais detalhamento no processo, porque assim, o Recanto Feliz ele dá certo, deu certo, e ele tem que ser continuado, até porque essas 20 unidades destinadas no outro horizonte da região do município de Toledo, nos dois extremos, ela atende essa demanda, e essas 20 unidades ela encaixa certinho. Então precisa restabelecer para dar continuidade no programa. Para a informação ser correta, precisa, verdadeira e detalhada, nós precisamos dizer que das 28 fazem parte da região da Pioneira, Isso. entre a Sanga Pinheirinho e a Capitão Leandro dos Barcos. Perfeito. Logo Não, abaixo do sindicato ali são 8, prefeito. Isso, 8. Isso, 8. Logo abaixo do sindicato dos construtores. Dos construtores. A outra parte é lá de frente ao ecoponto do Santa Clara, Perfeito. abaixo do cemitério Jardim da Isso, Saudade, próximo do que são colégio. 12 12 unidades. É isso aí. Por longo período discutiu-se na justiça
e aqui é uma informação importante que depois nós vamos reiterar com a Procuradoria, que o município agiu para a retirada de quem invadiu, porém, em decorrência do momento em que se vivia de pandemia, houve a compreensão do Ministério Público e depois reiterada por decisão do Poder Judiciário, que nomeou um juiz especial, me ajuda aí, senhor Dr. Gregório, se corrija se eu estiver errado, que aqui é informação. Sim. Aí concluiu-se que o município não poderia despejar aquelas pessoas e teria que criar um movimento de ter unidades à sua disposição lá, nós definimos o Pinheirinho. Porém, aquele loteamento de 20 casas que nós estamos falando, e depois poderá ser 22 por conta da assistência do São Francisco, que já o pessoal que está acompanhando está compreendendo o que eu estou dizendo, nós precisamos construir essas 22 casas. Porém, dentro da perspectiva e do acordo judicial de que estas casas nunca pertencerão àqueles que lá vão morar e que estão lá, no momento, invadidas as casas. As pessoas que estão lá, que invadiram, os invasores, vão para lá, mas nunca terão a posse da casa. Mas terão de, segundo o acordo judicial, fazer uma espécie de pagamento do arrendamento e estarão responsabilizados em promover a manutenção das residências. Isso é importante dizer. Uma outra questão, doutor Gregório, alguma correção, não? Não, sei. Tá. Uma outra situação importante. A Itaipu tinha um convênio que foi firmado com o prefeito Lúcio, foi feito todo o cumprimento por parte dele, depois por nossa parte em outro momento, porque é assim que o município existe, ele, de um mandato para o outro, os prefeitos precisam cumprir os acordos, termos e obras. A gente chegou no momento que precisava prestar contas. A Itaipu entendeu que, ajude aqui e me corrija se eu estiver dando informações que não procedem, que nós prestaríamos conta daquilo que foi executado e, depois de solucionado toda essa questão da invasão, de construção das novas casas, etc., o município fará a conclusão daquelas casas para os fins aos quais foram objetivados com recursos próprios. Isso aí. É isso? Isso mesmo. Então, fica prestadas as informações sobre as 8 mais 12, 20 casas invadidas lá na região. 8 na Pioneiro e lá no Santa Clara 12. Complementando, prefeito, só para deixar gravado, isso é importante, porque a gente está 30 anos dentro da prefeitura e a gente viveu todo esse processo das áreas institucionais. Nesse acordo judicial, foi dada uma área própria, uma área de 5 mil metros quadrados, que o município é proprietário, e ela é uma área institucional. Esse processo a gente participou, inclusive dentro desse processo judicial, até numa reunião aqui, onde, por conta do próprio Ministério Público, existe uma recomendação administrativa lá de 2008, onde existe todo um bloqueio pela parte do Ministério Público da questão de patrimônio público, de que não pode ser alterado a destinação do imóvel na sua origem, ou seja, imóvel institucional, ele não poderá sofrer uma desafetação para uso social. Então, essa recomendação, quando a gente discutiu essa ação aqui, até a gente foi convidado para mostrar as áreas institucionais que o município tinha naquela região, e a gente até conversando com o Ministério Público, que era uma área que está vinculada ao artigo 22 da Lei 6766, a lei macro, a lei federal que rege o patrimônio público. Então, por isso que no acordo judicial, o patrimônio ele continua nosso, porque ele não pode ser desafetado para outra finalidade. A recomendação ela existe, ela
perpetua, né? Então, é uma área pública, uma área institucional, inclusive na distribuição dos terrenos, não vai ser um terreno, né? Ele vai ser uma cota à parte, uma fração para cada casa. A gente conseguiu colocar nesse mesmo espaço as outras 2 casas, existe essa possibilidade para fazer um núcleo maior. Cada cidadão lá desses vão ter a sua própria energia e água, que o município vai ter que fazer na execução das casas, e eles vão pagar essa energia e água, e ainda mais um valor definido por o RT, no acordo, que eles vão devolver ao município pelo uso do espaço público. Perfeito. Então, esta é uma informação relevante do ponto de vista de soluções humanitárias e que envolvem a habitação. Perfeito. Só para detalhar, na verdade, é isso que vocês já colocaram, foi uma questão que também atuei na época ali que estava à frente desse processo. Nós conseguimos uma liminar aqui de reintegração, em primeiro grau. Houve um recurso para Curitiba e por conta do decreto judiciário do TJ Paraná, em virtude da Covid-19, todos os casos de despejo, reintegração estavam suspensos, e por isso foi suspenso. E o próprio Tribunal de Justiça é uma espécie de sejusque fundiário que eles têm lá, e esse processo foi avocado para esse setor, que é para tentativa de conciliação. Salvo engano, o doutor Ricardo, que era o Augusto, acho que é Augusto, doutor Augusto, que era o juiz responsável por conduzir essa mediação. Aí estavam presentes ali a OAB, a PUC, né, o núcleo jurídico da PUC estava cuidando dessas pessoas, do caso dessas pessoas, a OAB aqui de Toledo, então o Poder Judiciário aqui, o Ministério Público, e mais o sejusque fundiário lá de Curitiba, do Tribunal de Justiça, que conduziu tudo isso, fizeram visita em loco, fizeram um relatório, né, a Ana lembra bem que foi feito um relatório, inclusive, social com essas pessoas que ali estavam. E aí, quando chegou no acordo, como vocês já muito bem colocaram, tem algumas condicionantes, que o cadastro dessas pessoas, desses modelos, ficaria em nome da mulher, Isso. né? E não poderia alterar a finalidade, teria que ser residencial, não poderia alterar a finalidade sem justificativa, eles teriam que ter manutenção, e ainda assim pagariam um valor que agora eu não lembro, me falha a memória com relação ao valor, será revertido para o fundo de habitação também. Então, 2 URTs. 2 URTs. Duas RTs. Hoje é 200 de alguma coisa. Isso, que então que seria em benefício do fundo de habitação. Então, acho que basicamente essas ponderações que eu gostaria de apresentar. É importante isso, fica um capítulo bem fechadinho aqui. Se eu puder frisar também, prefeito, Claro. É bom deixar frisado em negrito, como o senhor fala bastante aqui, que o município tentou essa reintegração de posse desde o início, mas que pelo Poder Judiciário a gente não conseguiu, mas que nossa vontade, com certeza, era ter essa área de volta para a gente conseguir continuar essa obra. Então, que só fique frisado, né, doutor Gregório, que nós tentamos essa reintegração. De dever de ofício. Isso. Seguir os liminares, inclusive, né? E restabelecer o programa do Recanto Feliz. Do Recanto Feliz. Já cedo a palavra para o Pena, então, a pedido da diretora, grife-se essa informação. Uma informação adicional, porque eram recursos da Itaipu, fechamento de convênio, prestação de conta, todo esse imbróglio acabou fazendo com que o município tivesse uma perda econômica, inclusive. Com certeza. Deixou de usar o recurso de Itaipu e terá que pôr agora recursos livres para trazer a situação com condição normal. Perfeito. E vou pegar mais esse gancho, prefeito, para não perder, senão a gente esquece conforme vai seguindo, no loteamento Egon Pudel, onde nós temos as 178 unidades hoje, tentaram invadir também. Mas como nós já estávamos atentos a todas essas situações, a Guarda nos auxiliou, Secretaria de Segurança e Trânsito, e nós impedimos essa tentativa de segunda invasão nas nossas áreas de interesse social. Importante registrar que corre uma ação da Justiça a respeito disso, inclusive. Responsabilização. Responsabilização, etc. Bem lembrado. Sim, sim. Ok. Esse capítulo do Recanto Feliz, 8 mais 12, está bem explicado. Esquecemos de alguma coisa? Eu acredito que Ana, para deixar informado, é isso? Ok.
então informação fundamental para o prefeito eleito, que terá a tarefa de cumprir com o acordo judicial da construção de 20 casas, mais 2 lá no Pinheirinho, para que as famílias que lá estão invadidas, que invadiram as casas, possam morar lá no residencial novo do Pinheirinho, e que se conclua daí, durante o mandato do prefeito eleito, as 20 casas, para efetivamente colocar em cumprimento as 20 casas que se destinam à política de cuidado com o idoso. Certo. Então, prefeito, nós vamos abrir aqui outra face. Deixa eu passar aqui, desculpa. Passa aí, por favor. Outra face da habitação, que é a nossa lei 2011 de 2009, onde nós promovemos a doação de materiais de construção para famílias em condição de vulnerabilidade também. É importante destacar que existem critérios, como, por exemplo, a pessoa que solicita isso. É importante destacar tudo isso via protocolo, né? Nós não atendemos ninguém por mensagem de WhatsApp, por conversa, de corredor, etc e tal, tudo por solicitação de protocolo, tá? Então, nós colocamos algumas situações, mas tem que ser proprietário do imóvel por no mínimo 10 anos, não pode ter outro imóvel no nome, tem que ter uma renda mensal familiar de até 2 salários mínimos, não ter sido beneficiado com outras situações de habitação e, no máximo, a doação prevê 95 URTs, que, se não me falhar a memória, dá quase R$7.000, certo, meninas? Dá 9.500, então. A pouco mais. Isso. Hoje... Por que eu errei aqui? Porque eram quase 7.000, Sim. Aí nós alteramos para aumentar, que esse valor estava defasado há anos já. Então nós aumentamos de 70 para 95 URTs. É um programa fantástico, porque a gente consegue auxiliar pessoas, né, prefeito, que tem o seu imóvel, tem a sua casa própria, mas que está numa situação de vida difícil. Então, a prefeitura, seguindo tantos outros critérios que essa lei prevê, consegue auxiliar com essa doação. Isso serve para a informação da equipe de transição, mas também a população de maneira geral. Principalmente. E, inclusive, para os vereadores eleitos. Com certeza. Que podem ter essa questão sobre a égide de informação e de atuação para a inclusão dessas pessoas. Ocorre muita situação como, prefeito, chove, ocorre destelhamento, né? Há avarias na casa, patologias. Então, tem que ser proprietário do imóvel. Muitos têm casa alugada e querem tentar essa doação, então não é possível, porque a lei prevê que tem que ser proprietário, né? Eu tenho alguns dados aqui, olha, por exemplo, para doação de materiais, nós tivemos 31 doações nestes 4 anos até então. Nós tivemos 52 protocolos indeferidos, porque com as visitas que a nossa assistente social, Ana, faz e com o acompanhamento dessa lei, se é possível doar ou não, então 52 bastante, né, de indeferidos. Nós vamos falar sobre um segundo leque, que é o financiamento também. É uma outra vertente. Pode, caso vocês queiram. Nesse aqui ainda, prefeito, essa que a Luciana está comentando, esse processo de visitação que a assistente social faz, visita em loco, vai junto acompanhando a engenharia, a Daniele ou algum do planejamento já fez alguma parte lá atrás, porque a doação desses materiais você tem que fazer um quantificativo do que realmente vai ser necessário dentro daquele limite utilizado. E todos esses protocolos, quando ele é deferido e é possível que seja atendido, ele passa pelo conselho, pelo fundo, né, da política da habitação popular. Porque todo o processo a gente convoca os conselheiros, né, que fazem parte do fundo, do conselho, para que eles se deliberam lá, e aí tem todo o retorno depois da assistente social para fazer o antes e o depois. A execução fica por conta do cidadão. Mas a gente acompanha a entrega e toda a parte de que ele cumpriu realmente o que ele foi. E se ele não cumpriu, também sofre penalidade.
ele paga para o município O valor despendido. Já aconteceu, inclusive, esse ano, foi atendido. Isso. Não utilizou o material ficou lá estragando, então agora ele vai pagar para o município esse Isso. material. Ok. Importante esse destaque do secretário, esqueci desse gancho importante, porque não é só a questão de verificar lei. A gente tem esse acompanhamento dos materiais, o que pode ser doado, como pode ser doado, para que a gente otimize essa doação também. Não só doar para dizer que nós doamos tijolo, argamassa, cimento, não, para otimizar. Aí a Daniela, que é a nossa coordenadora, fazia esse acompanhamento também, como engenheira e como arquiteta, de ajudar essas famílias com o próprio projeto, né? Não era algo previsto, mas a gente fazia. Sim. De ajudar com esses projetos. Olha, aqui fica bem um quarto, um banheiro, então a gente também otimizava essa parte, não só doar, mas também fazer com que isso seja válido e otimizado, como eu falei. Né? Perfeito. Eu só quero alertar que a gente já está com 46 minutos de reunião. Vamos lá. Então, a gente vai falar também sobre o financiamento, que segue a Lei 138 também. É uma outra questão que também tem que ser proprietário, tá? Não pode ter outro imóvel também. A renda muda um pouquinho ali, vai de 2,3 salários mínimos mensal. Também não pode ter sido beneficiado e aumenta a questão do valor, então, que é 285 URTs, ela financia, né, com a Secretaria da Fazenda, gera uns carnezinhos, ela pode escolher, ela tem até 285, mas ela pode pegar 50 URTs, 90, 100, quanto ela achar que é necessário, e a gente acompanha também para ver o quanto que é necessário, o quanto não é, porque querendo ou não, é um financiamento, é um empréstimo que ela faz, não é uma doação aqui. Isso. Certo, secretário? É um financiamento. Financiamento é tudo com recurso do fundo, né, prefeito, que volta para o fundo de novo, da política pública, da habitação. Isso mesmo. Então, só para somar aqui, nós tivemos 121 visitas, que somam-se a doação e o financiamento de materiais, então, só para ficar com esse dado. Então, aqui a gente chegou num quadro muito importante, que ele tenta resumir um pouco o nosso departamento, e a gente vai começar aqui com todos os programas habitacionais que nós estamos em andamento. Acho importante, negrito, itálico, sublinhado em vermelho essa parte, prefeito, porque quando nós entramos, nós não conseguimos ter esse contato com nenhum projeto habitacional em andamento. Nós pegamos o departamento zerado, nós iniciamos todas as tratativas com o governo estadual, federal, todas as inscrições que o senhor falou antes, necessário para que o município fosse inserido em todos os projetos possíveis habitacionais em todos os âmbitos da União. Então, Viver Mais foi o primeiro que a gente colocou, porque nós estamos tratando deste projeto, que ele tem uma parceria com a Coapar, que é a Companhia de Habitação do Paraná, desde 2021, prefeito, desde janeiro de 2021. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque parece que a habitação ela é fácil, mas só quem está aqui dentro da gestão pública, porque a habitação construir na gestão privada, eu como engenheiro civil, é fácil, né? Você contrata, você precisa de 10 caminhões de concreto, agora você paga, recebe. Na gestão pública você não consegue fazer isso, você tem lei, você tem critérios, você tem muita legislação, muita burocracia para você cumprir. E eu gosto de frisar isso, que desde janeiro de 2021 eu trato com esse Viver Mais, e até agora a gente não conseguiu concluir, tanta burocracia existente, tanto prazos como a Caixa, que é um programa com o governo do estado e federal. Os prazos são gigantescos, que têm que ser cumpridos. A gente vai falar depois, por exemplo, sobre Novo Sarandi. Depois que a empresa vencedora de uma licitação ganha, ela tem até 6 meses para ela começar a construir. Então, são tempos na gestão pública que é muito extenso, né? Só para que a gente deixe isso claro. Então, Viver Mais o nosso público é pessoa idosa, no Jardim Copagro, ele vai ficar ao lado do Recanto Feliz, então a gente também pensou
nessa área foi uma tratativa com a Secretaria de Esportes, prefeito, que era para ser um campo. A comunidade entendeu que Isso, tinha que ceder o campo para fazer Ali isso. tem uma e, demonstração onde que ele está por ali. Ó. conseguinte, a gente trocou por para aqui. anexar essa informação. Ela faz parte do slide, prefeito. Ok. Aham. Então, a gente tem ali no branco e rosa ali as 40 casas, né? É um projeto fantástico, prefeito. Certo. Vai ter espaço de lazer para esses idosos, academia, é muito bacana. Você junta aquele complexo lá. Isso. Ele tem esse intuito de fazer próximo do complexo todo, né, prefeito? Até porque ele é um condomínio tipo fechado, né? Característica do idoso, onde o município, depois de que a Coapar vai executar, nós tivemos dentro desse convênio, né, Lu? A gente conseguiu fazer um esforço com a Coapar para que usasse o nosso cadastro. Não, Porque eles muito queriam usar o importante. cadastro do Estado, Muito e aí houve toda essa negociação e conseguimos colocar o nosso cadastro lá. E por que está próximo de tudo? Por conta que é o município que vai estender e vai ajudar dentro com os seus serviços, né? Tanto na saúde, esporte e assistência social. A manutenção, inclusive esse convênio firmado, muito bem lembrado, Norisaldo, a gente teve uma luta muito incisiva, né, embate, para que a gente conseguisse realmente que essas 40 unidades fossem para os nossos cadastrados aqui do município, porque senão abrange todo o Paraná, né? Então, assim, o projeto do Estado é para o Paraná inteiro. O antigo secretário de Planejamento lá no início aceitou isso, nós fomos para cima e revertemos o processo. Perfeitamente. Então agora é Toledo. É Toledo. E, inclusive, o vice-prefeito foi para Curitiba lá, prefeito, e a gente está firmado no convênio assinado lá, que essas 40 casas são para pessoas cadastradas no nosso município. Perfeito. Tá? Então, deixa eu voltar ali. Eu estive em contato com a Coapar até recentemente para saber como está essa questão do Viver Mais. Nós temos uma empresa vencedora já, que se chama Consultora Implantec, tá? Nós temos a ata de homologação dessa licitação em 10 de junho deste ano, saiu essa empresa vencedora, tá? Mas ainda está em análise de projetos básicos da educação. Da Caixa. Então veja como que é burocrático. Então, informação importante para a equipe de transição do prefeito eleito. Sim. Já tem empresa vencedora para as 40 casas do Viver Mais do Copago. Perfeito. Está em processo de execução e etc. Análise dos projetos, isso. E que a equipe, depois que ele nomear, vai ter de acompanhar até o processo de construção, que deve iniciar-se a partir do segundo semestre de 2025. Exato. Talvez no finalzinho do primeiro. Pois é, a assinatura do contrato da Coapar com a empresa deu-se em setembro deste ano. Após isso, eles ainda têm um prazo de 6 meses para eles começarem a executar. Então, só para deixar isso. Informação importante. Vamos lá. Acho que é isso. Então, nós vamos para o nosso residencial prefeito Egon Pudel. Dado importante aqui, veja bem, nós é um programa Casa Verde e Amarela, né? O edital, quando foi feito esta licitação, era programa Casa Verde e Amarela. Por quê? Nós estávamos com outro presidente, né? Então, o Bolsonaro que era o presidente. Era o Bolsonaro, então o programa, o sucedâneo. Era Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro veio, Casa Verde e Amarela. Mudou, isso. Tá. Mudou algumas outras nomenclaturas, em vez de faixa foi para grupo, coisas de quando oscila governo. Perfeito. Mas é o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que tanto falou-se que a habitação não estava inserida, inscrita, e tanto está nesse como está em outros que nós vamos falar. Ok? Tá? Então, ele está em fase de execução das obras. Como o prefeito falou antes, nós temos a possibilidade de entregar a fase 1, porque esse empreendimento é dividido em 2 fases, né? Burocracia
da construtora com a Caixa. Então, são 84 unidades fase 1, 94 fase 2. Nós temos a possibilidade de entregar as 84, precisa terminar a calçada para liberar o habite-se. Então, nós temos essa chance, prefeito, de entregar essas 84. As 94, eu acredito que não dará esse tempo, né? Mas existem possibilidades. Aqui é importante dizer que o método construtivo é um método já testado, aprovado em outros continentes, o europeu, também o americano nos Estados Unidos, e que na capital paranaense já há 20 anos se promove esse tipo de obra. É chamado o wood frame, W-O-O, vou repetir, W-O-O-D framing, F-R-E-A-M-E. Isso mesmo. Então, wood frame. Wood frame é um sistema... Isso é feito pela ciência dos materiais. A academia desenvolveu por anos isso e chegou-se à conclusão que este modelo é um modelo construtivo e acústico, sustentável, econômico, ágil, seguro, ágil, é modular, é um sistema modular. e resistente. E resistente. A gente fala de Brasil, algumas pessoas falam que o wood frame ele é um sistema novo. Na verdade, não é. A nível mundial, Estados Unidos, Europa, esse sistema já é usado há séculos, né? Então, é um sistema completamente seguro e mais rápido. Então, a gente constrói mais rápido do que a ele é alvenaria. construído no sistema Radier. Isso. Como é que se escreve Radier? R-A-D-I-E-R. Radier mesmo. Radier mesmo. Uhum. Que é uma fundação rasa, né? Porque a casa é mais leve. Aliás, tem um condomínio que está sendo construído acima do cemitério Jardim da Saudade, que são prédios que estão sendo construídos no sistema Radier. Pelo menos é aquilo que eu vi quando passei lá. Inclusive, a gente tem que fazer o wood frame, como é um processo antigo, mas no Brasil, perfeito, inclusive nesse espaço, principalmente aqui no Egon Prudel, a Caixa Econômica, tanto é que ela financia, e tem que deixar claro, porque o processo do Minha Casa Minha Vida, ele pode ser feito pelo poder público, ele pode ser feito pelo particular dentro das construções, até por conta que existe um regramento federal, né, que é a Caixa que dita as regras. Acima lá do cemitério Jardim das Saudades, quando iniciou o processo daquele condomínio, ele era para ser todo no início, o wood frame. Inclusive, quando veio essa proposta aqui, a Caixa veio aqui para dizer ao município de Toledo que o wood frame ele é financiado pela Caixa. 100%, o mutuário vai pagar seu contrato junto à Caixa. Lógico, lá eles só mudaram um pouquinho o método construtivo e está no Radier, na fundação. Nesse programa, prefeito, só para deixar claro, na questão do Egon Prudel, é um chamamento público lá de 2022, né? Então, assim, quando a gente assumiu a Secretaria de Planejamento, o processo já estava andando, né? É um processo natural que vem vindo. Caixa financiando 100%, né? O município, aí volto na sua primeira fala lá atrás, quando o município, no programa, os programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, ele tem um regramento e uma taxa de valor. E nós não podemos fugir dessa taxa de valor. Então, às vezes, quando você vai implantar um sistema habitacional, nesse sistema do Minha Casa Minha Vida, ele é FGTS. E o FGTS, às vezes, o município pode estender a mão e fazer, mas assim, o cidadão, às vezes, ele pode ir, que a gente chama, no linguajar da Caixa, um atendimento de balcão, porque a regra é a mesma, tanto para o público como para o particular. Muda um pouquinho aqui, porque a Coapar, através do governo do estado, ela consegue financiar uma parte, que seria a parte, às vezes, que o mutuário tem que desembolsar do FGTS que ele tem ou não tem, que ela conseguiu aí o governo do estado aportar um valor hoje de R$20 mil para cada unidade. E o município, por sua vez, com a infraestrutura da pavimentação asfáltica, da rede de iluminação que já foi colocada anteriormente, conseguiu baixar o valor da unidade residencial. Porque se a gente mantém, prefeito, e a gente vai falar mais disso aí novamente quando chegar lá
no Programa Habitacional de Novo Sarandi, porque o Minha Casa Minha Vida, sem nada de contrapartida, ele vai no sistema 100%. E o 100% ele chega hoje em torno dos 180 mil, uma casa de 40 metros quadrados, 42 metros quadrados. E isso é aportado 100%, 80% pelo mutuário. Ou seja, aí eu volto para dentro do que nós temos. Os nossos 3.480 cadastrados que tem hoje, dificilmente consegue alcançar com esse valor. Então o município tem que fazer contrapartida sim. Tanto é que a gente vai deixar claro aqui que é para atender as 178 unidades habitacionais que estão lá, que foi dividido em duas fases, fase 1 e fase 2. E era o Casa Verde e Amarela, que era faixa 1 e 2, que era duas rendas distintas, e tem que atender 50% no mínimo cada um, era a regra que a Caixa colocou, né? E então, assim, para a gente atender essas 178 unidades e a gente encaminhar os cadastros que nós temos aqui para a Caixa Econômica, para ela fazer toda a triagem de todos esses mutuários, a gente utilizou quase 1.000 cadastros, né, no total. 1.200. Entendeu? Assim, então, rodou os cadastros que nós temos, por quê? Porque a gente tem a seleção conforme o decreto, que é o decreto 305, é um regramento nosso próprio, de pontuação e cadastramento das pessoas. A gente não vai fugir à regra. Então, a gente manda o cadastro na sua totalidade, só que quem faz o financiamento é Caixa. E a Caixa, ela vai dizer, ó, isso aqui não passou, devolve, e a gente tem que fazer novamente, passar um outro cadastro. Só para deixar claro essa situação, que não é tão simples quando você fala que vamos fazer, mas o fazer tem todo esse processo que tem que desdobrar. Burocrático. E para fechar esse assunto da casa lá do Egon Puder, bonita casa, estou vendo aí na foto, uma casa bem formatadinha, ela também... É importante dizer que terá azulejos e piso nas áreas úmidas e que nos outros ambientes a decisão de permanecer com piso em cimento é do mutuário ou a instalação de cerâmica ou piso em madeira fica na decisão do mutuário. Por que foi tomada essa decisão? Porque não fosse dessa forma, o valor também não iria ser adequado a este programa da Caixa Econômica. É isso? Mais dois parênteses importantes, prefeito, técnicos, sobre o wood frame. Só mais um dado, acho importante dizer que nós temos lote lá no Egon Puder de 360 metros quadrados, quase 400 metros quadrados de lote, no nosso sorteio saiu. Então, veja bem, né? Um preço de 105 mil, um lote de 360 metros quadrados. Só mais uma informação claro, técnica. Todos são de 360. Não, são só alguns. Claro. Alguns do pico de esquina. Isso, claro. Mas são terrenos a média de 180 metros quadrados, são terrenos bons também. E lá vai ser construído um CEMEI. Isso. Que está no programa do Infância Feliz. Só uma informação importante, prefeito, sobre o wood frame. Eu tive em contato com a Tec Verde, que é a empresa contratada pela F-Class, que é a construtora que executou essas unidades. Eles falam sobre a questão do wood frame de resistência, de estrutura, né? Cada face de madeira da estrutura suporta até 400 quilos. Porque nós, como habitação, nós ficamos preocupados com nossas famílias, a gente conhece o nosso público, né? Claro. A questão de mudança, armários, né? Que eles penduram bastante, que eles mudam. Então, cada face, supondo que aqui nós tivéssemos 3 faces, né? Então, são 1.200 quilos suportados, 400 quilos cada face. Prefeito. Nesse sistema. Prefeito, só para... até a gente estava conversando aqui com o Gregório, esse sistema de wood frame, inclusive tem uma publicação do próprio Ministério Público do Paraná, lá de 2014, falando da importância desse sistema e que foi quando, em 2013, foi quando começou a ter esse sistema no Brasil permitido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, não, como já foi falado, que não é um sistema de agora, já está sendo implantado no Brasil há 10 anos nesses programas, né? Então acho que inclusive aqui no site do Ministério Público até fala construção sustentável ganha incentivo. Exatamente. Só uma observação, me perdoe, interessante, uma matéria de 2014 do Ministério Público,
Claro, eu sou da área, não conhecia esse sistema. Realmente é um sistema aprovado pelo Ministério Público do Paraná. Então, não é tão recente, né? Então, mas, de qualquer forma, é interessante que o município tenha aderido a esse modelo aí, que é... E a Caixa Econômica atestando. Pois é, a Caixa Econômica. Como é que chama tecnicamente? Ela não é que classificou, aprovou, certificou. Está certificado, Isso até mesmo. porque o financiamento É feito pela Caixa. É 100%, a Caixa. Então nós vamos entregar, esperamos, quando feito o registro, no registro de imóveis e possibilitado pela conclusão desses espaços com a calçada, o Habite-se 84. Isso. Se nós conseguirmos entregar, entregaremos. Se não, nós vamos dar a honra e gostaríamos muito que o prefeito Mário Costenaro estivesse lá para fazer a entrega para aquela população que, evidentemente, está sedenta em vê-lo. Tá. Então, nós vamos agora... Aqui fala só um pouquinho sobre O modelo, o modelinho, né? São a casa de 44 metros e 15, né? Isso, um modelo padrão para todas as casas, né? Nós temos as casas com acessibilidade também, Isso. importante frisar, né? Atendemos o que a Caixa nos determina também, a nossa própria legislação municipal que a gente também tem, né? Tá. Programa Pro Moradia é um programa do governo federal, então muito bacana esse programa, prefeito, que nós nos inscrevemos também. Qual é o grande ápice dele? Ele realmente atende aquele público mais vulnerável, né? Então esse programa é de renda de até 2.400, não pode passar dessa renda, para realmente selecionar aquelas pessoas que mais precisam, né? Então, nós estipulamos este programa em 2 distritos, 22 unidades em 10 de maio, 22 em 2 Irmãos, e dentro do loteamento lote social, mais 218 unidades também, através do Pro Moradia. Ali, prefeito, eu quero só abrir um parênteses, porque a gente conseguiu pegar esse financiamento Pro Moradia, e a gente sabe que o nosso público maior que a gente tem no nosso cadastro, ele é carente do programa FAR. Esse programa FAR, a gente já vai emendar essa situação, até porque é importante. O programa FAR, ele está com uma roupagem nova de exigências da própria Caixa. Então, o espaço para atender o FAR, ele tem que estar inserido, ele tem que estar conurbado no sistema... Dentro da mancha urbana. Dentro da mancha urbana. Então, nesse momento que a gente precisava do FAR, que hoje não está apto, habilitado para o município, o FAR, esse programa do Pro Moradia, por mais que seja um financiamento, eu entendo que é nessa parte que o município está realmente fazendo o dever do interesse social, das políticas públicas. Até porque a gente atende uma renda máxima familiar de R$ 2.400 por família. Ou seja, isso é um FAR. Ele é um FAR financiado, mas ele é o FAR. Por quê? Porque a gente vai falar, a Ana vai falar muito desse processo, porque está na responsabilidade dela todo o histórico que tem que ser construído junto nesse Pro Moradia, que não é só construir a casa. Por conta nós vamos ter que determinar o preço, o valor dessa casa, é o município que detém as regras. Ou seja, não é a Caixa Econômica que vai fazer, o município vai botar o valor da casa. Isso está tudo dentro do que a Ana vai falar sobre essa questão do PTS, e o município vai determinar a situação de quanto que o cidadão vai pagar do valor da parcela por mês para o poder público, tá? É um projeto humanitário. Perfeitamente. Nós vínhamos estudando de estabelecer um valor mínimo de 2 URTs mensais. Por quê? Porque R$ 2.400 renda familiar é uma renda baixa. Então, se você estabelece 2 URTs, isso já passa a 10% do valor. Sim. Aí tem a conta da água, da luz, aí tem medicamento. Então, não pode passar de 2 URTs. O ideal seria menos do que isso, mas 2 no máximo era aquilo que a gente estava... Mas é uma informação apenas como sugestão, e quem decide é o
é o prefeito que se elegeu agora, o Vale Costanera. Importante frisar também, prefeito, unidades em alvenaria, tá? Então são todas unidades em alvenaria. E veja a nossa... A metragem, desculpe, não sei se foi falado aqui por unidade. Tá aqui, eu acho que você colocou aqui, né? 42. 42 metros quadrados, prefeito. E o terreno? É que o terreno lá, vou pegar assim, vou falar geral. No loteamento lote social, e isso está permitido na lei, e inclusive na lei federal e na lei de parcelamento solo do próprio município, que loteamento para interesse social ele pode ser lote de 150 metros, com testada de 6. Então, a maioria, tirando as esquinas e os cantos, que o loteamento é um pouquinho enviesado, algumas linhas, a maioria dos terrenos é 150 metros quadrados. Então, para você colocar uma casa digna, foi um projeto que a Daniele desenvolveu aqui, né? Muito bom. É um projeto nosso, né? Nosso, da Secretaria, do Departamento, soma 42 metros quadrados, atende os requisitos mínimos dignos de uma população, tem o espaço para ir para o fundo, né? E no interior, já para a tua resposta, os dois distritos, tanto Dois Irmãos como 10 de Maio, eles são terrenos maiores. Até porque a poligonal do imóvel ele caracteriza e dá a fazer um terreno maior. Então lá vai ter um espaço maior, mas o projeto é o mesmo. Né? A gente replicou ele e licitamos o mesmo projeto, né? Perfeito. E veja nossa atenção com o interior, né, prefeito? Nós não pensamos só na habitação na sede, né? Sim. Nós temos essas Então vai ser lá em 10 de maio. 10 de maio. 10 de maio. E lá em Dois Irmãos, mas nós vamos apresentar um pouco mais para frente também, em Novo Sarandi e Vila Nova, nós também teremos outras unidades. Então, para a moradia está explicado. Agora, eu acho que tem uma parte do Pró-Moradia. Que é a informação lá, né? Sim, que eu preciso que a Ana possa falar. Perfeito. Ana, chega para cá, Ana. Que aí a gente volta e encerra. Que é a questão do próprio financiamento, ele vem com umas obrigações sociais, que é o PTS. Né? Que a Ana é servidora pública, pode se apresentar. Então ela te apresenta para ficar registrada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou assistente social do Departamento de Desenvolvimento Habitacional e eu sou servidor do município há 4 anos. Ok. Pode falar do PTS. Tá. Então, o PTS ele é um projeto de trabalho social que ele é exigido nesse programa, né? Então, nós temos um valor de 2,5% que é destinado a esse projeto, que ele visa trabalhar com as famílias. Então, o objetivo do programa é promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção, viabilizando essa participação cidadã mediante trabalho informativo e educativo, que favoreça a organização da população, a gestão comunitária, a educação sanitária, ambiental e patrimonial, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiantes e sua permanência nos imóveis, bem como contribuir para ações de inclusão produtiva. Então, resumindo isso, a gente vai trabalhar com essas famílias questões voltadas à saúde, à educação patrimonial, né, a preservação do patrimônio, da casa em si, né, do meio ambiente, e vai trabalhar com elas também programas de geração de emprego e renda. Então, aqui nós vamos ofertar palestras relacionadas à saúde, ao cuidado com o patrimônio, com o meio ambiente. Então, isso a gente vai envolver a causa animal também, a reciclagem do material reciclável, né? E vamos ofertar cursos e palestras, né? Então, cursos profissionalizantes. Então, essa informação é importante para a equipe de transição, que 2% daquele montante que vai ser direcionado à casa, é necessário criar esses mecanismos importantes que serão coordenados lá pela Departamento de Habitação. Então, o nosso projeto social ele já foi apresentado à Caixa Econômica, né? Ele era parte do processo para ser aprovado, né? O PTS ele era um obrigatório para que a gente aprovasse ele dentro do escopo do projeto, perfeito, para depois a gente conseguir fazer o processo licitatório. Ele trabalhou em conjunto. Quando ele estava trabalhando no processo de documentação para contratar a empresa, a Ana trabalhou o PTS, está inserido dentro da Caixa e já, digamos, aprovado pela parte fiscalizadora da Caixa, que vai fiscalizar a parte do PTS. Ok. Ana, não sei se é o tempo agora, não, mas assim,
também tem a responsabilidade das pessoas que são selecionadas em participar. Sim. Tem Então, penalidades para elas? Não tem. Nós temos, então, o PTS já aprovado. Dentro do PTS já foi colocado quais são os cursos que nós vamos ofertar, né? Tudo isso a Caixa já aprovou. Todas as reuniões, todas as palestras, com quais profissionais, tudo já está dentro do PTS aprovado pela Caixa. E a Caixa, ela para finalizar a aprovação do projeto, ela exigiu que nós encaminhássemos, então, os 218 nomes das famílias selecionadas. Então, nós já temos 218 famílias selecionadas que vão ser atendidas por esse programa. Essa foi uma condição que a Caixa exigiu, e agora ela então exige que nós temos uma lei para ser aprovada, que é a lei que vai gerir aqui o pró-moradia. E dentro dessa lei, nós colocamos lá a obrigatoriedade dessas famílias em participar das palestras, participar dos cursos em 85%, para efetivamente serem aprovadas lá no final para serem contempladas, digamos assim. Então, elas precisam participar. Então, as 218 estão selecionadas, as 22 de 10 de maio. Ainda não. E 2 de março também não. Também ainda não. Só as 218 já foram encaminhadas para a Caixa. Já estamos falando em seleção, 30 de Vila Nova. Já, ainda não também. Não passou pelo Sarandi já. Sarandi, sim. Okay. Então, a nossa vontade é que essa legislação fosse ainda esse ano para a Câmara de Vereadores, porque naquela nossa reunião que nós tivemos com o prefeito, em que foi definido o valor da parcela, eu gostaria muito que ficasse concretizado já esse valor. A gente tinha acertado 2 VTs, né? Então, era para ser a parcela de R$500. Se a família pagasse em dia, ela teria 50% de desconto. Então, já para a gente diminuir a inadimplência, né? Está pronto o projeto, não? Está minutado, a Ana já fez uma minuta. A gente já tem um esboço da lei, precisa passar pelo jurídico para dar uma olhada, ver o que precisa alterar, o que é viável, o que não é viável, e para a Câmara. Mas eu penso o seguinte, que agora quem vai ter que decidir é o futuro prefeito, né? Porque até passar lá, até ser votado, etc. Se porventura o prefeito eleito entender que a gente tem que mandar esse projeto de lei, a gente pode encaminhar, né? Mas, não sei, talvez, o que tu sugere? A gente fazer um comunicado para a equipe de transição? Eu posso falar antes do Ronaldo. Eu penso que, assim, por ser um processo que ainda, e nós temos 2 vertentes aqui, a Ana está fazendo o papel dela certíssimo, porque existe essas obrigatoriedades que a Caixa exige de nós, e é o papel dela, e ela tem que fazer toda essa programação do PTS, que ele é durante, não é antes. Ele começa antes, durante e final. Ele tem um acompanhamento da construção. Enquanto está se construindo a casa, ela já está trabalhando. Estão fazendo Ela já fez, tem umas fotos ela aqui. Vai acompanhando. A Ana já fez todo um trabalho já com as famílias. Inclusive, o levantamento dos dados, o diagnóstico que eu realizei para definir quais cursos, quais palestras, foi realizado por 218 famílias, de acordo com o perfil dessas 218. É uma informação importantíssima aqui, por isso essas reuniões são fundamentais. E aí nessa linha aí, prefeito, fundamentais. Bonaldo, que aí assim, como nós estamos em 2 processos, nós estamos num processo de homologação das 44 casas ainda, né? Que é um processo, nós não selecionamos as famílias ainda, mas já estamos na homologação das 44 casas. Nós estamos num processo ainda que nós não finalizamos a empresa vencedora das 218 casas. Nós estamos num processo ali de análise, de documentação ainda que está um pouquinho, né, antes, ainda não avançamos. Então, tomando todos os cuidados legais, sem pressa, para quê? Para cumprir todo um rito legal. Até porque são 218 casas, é um canteiro enorme para a construção civil. Estamos mexendo com vidas. Isso. Então, Bonaldo, assim, pegando essa situação, eu acho que é importante criar um capítulo anexo, de repente, principalmente quando a gente fala do PTS do pró-moradia. Porque é muito importante que todo esse cenário de mostrar, de informar, porque o pessoal deve estar acompanhando essa reunião prefeito, aqui, né? Eu vejo assim, essas informações que são extremamente importantes para a transição e não são, e mesmo a gente já ter mandado quase 11.500 folhas de relatório para eles, isso não
Se eu não sei, como é que eu vou pedir uma informação dessa? Perfeito. Porque o Norisvaldo e a Ana estão falando agora para nós. Então eu vejo assim, eu acredito que a gente pode, até porque a gente tem um prazo para mandar um projeto de lei para a Câmara, eu acho que a gente pode enviar o projeto ou informar eles que há essa questão e há o interesse de envio de projeto e falar para eles se manifestarem até sexta-feira. Esse projeto está minutado. Ainda precisa passar pelo crivo ainda do Afonso, do jurídico, ali, para fazer os ajustes, Dá né? para encaminhar para o Afonso para ele terminar a minuta Tá. e a gente já informa a comissão de transição Bom, pedindo... diz que o prefeito tem que decidir, né? Então eu decido aqui o seguinte: vamos comunicar à equipe de transição do prefeito Mário, que tem esse projeto que está em curso, que será feita análise jurídica, e que nós iremos mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Ok? Norisvaldo, então encaminha um ofício para nós, só detalhando quais são as informações mais relevantes desse projeto que a gente já encaminha. Eu acho que eu já tenho aquele histórico que a Ana já construiu, porque o que é o projeto de lei? Ele regulamenta o nosso PTS, ele dá tudo isso que ela falou, ele está regulamentando lá com as obrigações, com os deveres de cada mutuário que serão selecionados, os critérios de seleções e ainda o valor definido da parcela da sua futura casa. E principalmente, eu vi ali que ele é um item obrigatório, né? Isso. Então, principalmente se não tiver isso, não tem o posterior, que é a casa. Que aí a Caixa daqui a pouco ela vai, eu tenho que avançar com as duas frentes, se eu não tiver um PTS aprovado lá, a gente não tem para outra parte. Para outra parte. São objetos do firmamento do termo de contratação Isso. de recursos com a Isso. Caixa. Isso, Ponto final. outra coisa que a Caixa Ana, eu exige, quero te parabenizar pelas informações aqui, viu? Isso Gregório, me ajuda aí. Que tipo de informação é essa? Essa é uma informação medular, prefeito. Medular. Com certeza. Você que me ensinou, né? Então, é importante. tá, outra coisa que a Caixa exige é que a gente então faça publicação, passe pelo conselho do fundo os nomes, os 200 nomes e faça publicação em diário oficial. Certo. Também precisamos Isso fazer isso. aí a gente não fizemos ainda, né? Certo. Hoje ainda não foi publicado. Não. A gente estava aguardando essa reunião, né, Norisvaldo? Nós conversamos antes, aí vamos fazer a reunião para apresentar todo o processo da habitação, que é o momento da gente apresentar, e depois a gente vê os desdobramentos como a gente vai seguir. Ok. Então, os nomes das pessoas estão selecionadas, já foram contactadas, Não, não foram. não foram Não. informadas Não, a ainda, gente não porque já comunicou precisava definir isso. Perfeito. Para não criar expectativa ainda, né? Claro. Até porque eu conversei muito com a Ana, e deixar claro, porque assim, ainda nós estamos no processo que a gente não tem uma empresa ainda selecionada para as 218, né? Bom, como é que está lá, Andres, o processo de homologação dessa empresa? O lote 2 já está, acredito que foi encaminhado agora no início da tarde aqui para o gabinete para fazer a homologação e a gente já avança com a questão da elaboração do contrato. E como o Norisvaldo disse, o lote 1, que é a quantidade maior, está dentro de um processo ainda criterioso e técnico de toda a análise da documentação, então está cumprindo as fases do processo e agora está em fase de análise da documentação da habilitação. Posteriormente vem toda a questão da composição de planilha de custo, que também vai ser avaliada pelos servidores, e segue o processo normalmente. E os 2 lotes, com os 3 endereços de construção, os 2 do interior homologar-se-ão nos próximos dias. E o maior do lote social ainda falta metade. Está em fase de habilitação. Tá, então aqui é importante essa informação para a equipe de transição do prefeito Mário. Saindo todo esse processo e rito legal, será homologado a licitação, em que depois, dando tempo, assinar-se-á o contrato e, naturalmente, daí já com os nomes selecionados do lote social de 218 unidades, 2 irmãos já têm a seleção
Não, nem as do interior nós não temos ainda. Nesse programa Nesse não. ainda não. Mas só as 218. Só as 218. Falta ainda selecionar as 22 e 2 irmãos e as 22 famílias de 10 de irmãos. Então tá aí, o pessoal da equipe de transição, quiser informações extras, aquilo que a gente já falou aqui, nós estamos à disposição para aprofundar as informações nas manhãs dos dias que forem solicitados e nós tivermos a agenda disponível, que também temos algumas atividades de governo. Então, fica anunciado aqui e, naturalmente, a equipe do prefeito Mário deve estar interessada nessas informações importantes e a gente repassa que está à disposição. É isso então, PTS. Ok? Do PTS é só isso. Obrigado. Obrigado, Ana. Aí, prefeito, só para... Então, assim, a gente trouxe aqui uma explanação aonde vai ficar localizado as 218 unidades dentro do loteamento lote social, né? Certo. E aí aí a gente volta de novo um pouquinho para dentro do planejamento de infra, porque lá apresentado hoje pela manhã, o projeto de pavimentação, de infraestrutura dessas 218 unidades. Então é um projeto que está pronto, precisa ser iniciado, né? Hoje nós trabalhamos a perspectiva de conectar esse loteamento agora, nesse momento, digamos assim, num planejamento que a gente fez, conectando ele numa estrada rural, aqui uma OT, que vai à Nova Videira, que tem pavimento aqui em um certo ponto. Ou seja, para o município, numa logística para construção, ela é viável. No entanto, para a entrega definitiva das casas, quando se finalizar toda a programação, ela tem que ser item obrigatório de acesso pelo prolongamento da rua João Oreste Ruaro, porque foi por ali que a Caixa, no entendimento dela, eu conecto a mancha urbana por essa via. Ou seja, então, nós temos duas frentes para trabalhar e deixar registrado, porque a infraestrutura do interno, a gente tem um projeto, e tem que fazer essa conexão, que é um prazo aí um pouquinho maior. E dentro de todos os 717 terrenos, todo esse loteamento, hoje nós temos um processo em andamento de edital na contratação de toda a questão da rede de água e esgoto para o loteamento, numa parceria com a Sanepar, né? E também estamos junto com a infraestrutura num processo também de viabilidade de contratação pela COSIP, né, usando o recurso, inclusive, pela a contratação de toda a rede elétrica do todo o loteamento. Que é necessário. Ser feito um aditivo com a Ilumina Toledo. Está lá com a infraestrutura trabalhando nesse processo. Só pra gente... Eu quero aqui fazer uma caixa em separado dessa questão de informação do lote social. O lote social está em andamento, é um projeto que está aprovado pela Câmara, tem financiamento para a construção de 218 casas, tem espaço para se construir ou se continuar com o programa Lote Social em 492 unidades, tem 7 terrenos que são de serviços e tem grandes áreas institucionais. E que a prioridade que daríamos, caso estivéssemos, é de construir a rua João Orestes Ruaro para definitivamente, talvez ao final de 2026, com a execução de tudo isso, entregássemos estas residências. Então, todas as informações sobre a habitação popular estão aqui detalhadas e nós nos colocamos à disposição do prefeito eleito, da sua equipe, para ainda mais aprofundarmos as informações. Caso queiram fazer isso, mandem ofício para a equipe de transição, que a gente está aqui para marcar um horário para dissecar ainda melhor essas informações que já estão extremamente detalhadas aqui. Então, complementando o lote social, né? Então ele é uma implementação de uma política pública da habitação
pela Lei R$ 69 de 2021, a qual institui o Programa Lote Social e visa a implementação do Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social de Toledo, com o objetivo de viabilizar à população de menor renda no município o acesso à terra urbanizada e a habitação digna e sustentável com direito do devedor de inclusão social. Seu objetivo é comercializar lotes providos de infraestrutura para a família que possui renda até 5 salários mínimos. Isso está na lei, prefeito. Sim. Isso é um programa instituído pelo Poder Público, que é o programa Lote Social, que tem o regramento próprio na aquisição do terreno. Então o terreno vai estar lotado de infraestrutura e ele, da própria lei, ele tem uma base de cálculo que você define naquele cálculo qual é o valor da parcela desse financiamento que o cidadão, se cadastrando no sistema do município, tem que estar cadastrado junto ao programa habitacional e ele tem o direito de fazer a aquisição do terreno para assim construir uma casa, modelo padrão, que o município, em parceria com a Associação de Engenheiros, tinha firmado esse convênio atrás, que seria um modelo padrão que o município vai determinar e vai incrementar. 1 ou 2 projetos, assim como a família Então é um programa que também faz parte do rol da habitação. Esse gancho, esse convênio vence no início do ano que vem, prefeito. Tá, é importante. Da prefeitura com a Associação dos Engenheiros. Certamente o prefeito eleito como profissional da área vai estar atento a isso. Tá, então, aqui tá as regras da seleção, né, mas a gente já deixou claro. Deixou claro. Aí volta, aí pode ir lá, Lu, na questão de Novo Sarandi e Vila Nova, né, que a gente encerra daí a nossa parte aqui. Pode Sim, ir. então falando de mais distritos do nosso interior, nós temos aí também, prefeito, novamente, olha só, programa Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, mais 60 unidades, 30 em Novo Sarandi e 30 em Vila Nova. Novo Sarandi, nós temos contrato assinado já pelo senhor, pelo município e por 30 famílias já selecionadas lá do distrito de Novo Sarandi. Em contato com a construtora ontem, eles estão assinando contrato com a Caixa e após isso eles têm aí o prazo para iniciar as obras já. Tá? Esse programa habitacional, prefeito, vou só abrir um parênteses por causa dos valores, né? Essa é uma parceria que o município fez com a Coapar, né? O município cedeu os terrenos para a Coapar. A Coapar, que esse projeto é um desenvolvido, foi ela que credenciou a empresa, foi a empresa que apresentou a proposta desse projeto. Só que nesse contexto de Sarandi e Vila Nova, Caixa, Coapar e empresa. E tem lá o dinheiro do Estado, dos 20 mil lá que pode ser aportado. Mas o valor ali é diferente do valor que nós temos no Ego Pudel, porque lá a gente botou a mão, a gente fez um investimento para a gente fazer uma contrapartida, baixar o valor. Aqui o valor da casa é o valor cheio, porque a construtora, no sistema FRE, que ela preenche e apresenta na Caixa, ela tem que fazer toda a infraestrutura no entorno das casas, ela tem que dar a casa pronta, com a infraestrutura pronta. E esse valor, ele será embutido no valor total. Então, o mutuário que está aqui, ele é um mutuário que a gente também cedeu os nossos cadastros para a Caixa, para a Coapar, desculpa. Então, foi utilizado o nosso cadastro também, né? Mas é um processo que o senhor assinou os contratos porque o imóvel ainda consta no nosso nome, embora a lei já foi doada à Coapar. Então, é a transferência... A gente está anuindo, porque a transferência do bem já vai para o mutuário, inclusive com o imóvel. Tá. Uma coisa assim, para deixar bem explicado aqui para a população e para a equipe de transição, se eu não estiver falando aquilo que corrijam. O município cumpriu toda a parte dele em relação ao imóvel, ao cadastro, a anuir, a acompanhar. A partir de agora, quando começar a obra, a responsabilidade de fiscalização destas unidades está sob o comando da Coapar e Caixa Econômica. Exatamente. O município não mais participa de nada. Não. Só o prefeito vai lá entregar a chave para a fotografia. Isso aí. Ponto final. Ponto final. Isso em Novo Sarandi e Vila Nova. Então, Okay? Sarandi, contrato assinado, empresa assinando o contrato, dentro em breve começa a execução da obra no comando da Caixa e Coapar. Aí, Vila Nova.
Vila Nova também não pode ir. Vila Nova, então, que também são as outras 30 unidades do mesmo formato, da Mesmo mesma lei. modelo. A única coisa ali que a empresa, é a mesma empresa que vai fazer essas obras, ela está ainda no processo de registro de imóveis com a documentação, que assim que ela vencer essa fase, aí sim começa a seleção dos mutuários. Eu acredito que ainda esse final desse ano, vai ter essa movimentação aí dos mutuários que estão cadastrados na nossa lista que está de Vila Nova, e aí a Coapar também vai estar todo o aparato dele já junto conosco para fazer atendimento dos mutuários. Eu quero fazer um registro que foi importante. Quando nós soubemos que esta empresa foi a vencedora da licitação de Vila Nova de Novo Sarandi, nós fizemos a reunião online e, como é de costume, eu como prefeito, quis constituir a relação importante de solução de problemas e a empresa, na verdade, declinou, achou que poderia tocar sozinho, prejudicou mutuários, prejudicou tempo de solução, estamos aqui ainda com essas obras não começadas. Poderíamos ter ganho 8 meses, talvez um ano. A gente, se ela seguisse o que a gente propunha fazer, que é auxiliar em todas as frentes, que é a experiência que a gente tem. De contribuição para acelerar o processo de as pessoas hoje nós estaríamos, de casas. repente, com as casas em execução lá, com certeza. É o jeito da madeira. Cada empresário age da forma que entende que seja melhor e conveniente para si. Aí, o Recanto Feliz, a gente falou já? Isso aí nós já falamos, já que é aquelas 20 né? unidades lá do processo, e aí... Agora, nosso último slide, prefeito. Então, a população com carinho chama o nosso departamento de Departamento das Casinhas, né, prefeito? Então, a gente sempre ouviu muito aqui, como que eu faço para me cadastrar nas casinhas, né? Então, acertando o número do decreto agora, 305 de 2021, para participar de qualquer projeto habitacional no município, você tem que ter o cadastro habitacional que ele é regido por esse decreto. O prefeito falou antes, hoje nós temos 3.483 famílias cadastradas, né? E é importante dizer, prefeito, aqui, o legado que o meu departamento vai deixar nessa gestão e junto com a sua direção conosco, que foi a nossa luta para veracidade desse cadastro, tá? Fica aqui o meu muito obrigado ao senhor, aos secretários, ao secretário e à minha equipe principalmente, porque a gente lutou bravamente. E que é a tua equipe? É a minha coordenadora Daniela Schimfelneck. Ela é arquiteta e é engenheira. Schimfelneck, desculpa, é que é difícil. Ela é arquiteta e quase é engenheira civil. Falta um pouquinho só. Tá concluindo o curso. Está concluindo o curso. Assistente social Ana Lúcia Rabaioli. Nós temos a Anderciele também, que faz o nosso atendimento de balcão e administrativo. E hoje estamos com a Ana Cristina também, que é servidora nos auxiliando. Por que eu quero destacar isso? Porque nós tivemos, ao longo dessas seleções, desclassificações, certo? Por quê? Porque nós, junto com a nossa equipe, a gente sempre lutou muito para seguir esse decreto, cobrar da população essa veracidade de informações, porque eles vão tendo conhecimento que quanto mais eles pontuam, quanto mais informações de vulnerabilidade, mais eles pontuam. Então, a gente tinha vários casos de mulheres que se diziam solteiras, mãezinhas solteiras, para pontuar mais e eram casadas. Então, a gente buscou muito acabar com isso. Nós fizemos várias visitas, desclassificamos pessoas, né, com inveracidade de informações. Por conta de informações não verídicas. Não verídicas. Ou até o seguinte, quando vieram trazer informação, tinha veracidade, depois não atualizavam. Quando foram chamadas para uma seleção, se constatou que as informações não se concretizavam como reais, elas foram perfeitamente dito, prefeito. Porque quando chega na fase de análise financeira com a Caixa é um banco de governo federal.
eles têm todos os dados, né? Então ali já se constatava tudo isso. Nós, inclusive, hoje temos um andamento junto com o CRAS, a Ana faz esse controle de tentar fazer até com que as rendas sejam iguais, porque às vezes eles declaram uma renda aqui, lá, outra, para tentar participar. Sim. E dizer também, prefeito, que nós, nas seleções, nós fomos criteriosos, transparentes e rígidos na questão de selecionar conforme o sistema pontua, de puxar certinho a lista, que o povo chama de lista, mas que é o nosso sistema, e que o nosso legado, se eu puder dizer aqui, foi esse legado de seriedade, de comprometimento e responsabilidade com a seleção de cada pessoa que nós chamamos aqui nesta nossa gestão. Então, este nosso cadastro foi levado realmente, prefeito, com muita seriedade. Parabéns, não poderia ser diferente. É assim como eu falo quando vou para as entrevistas. O número do celular do prefeito é 99722124. E muitas das pessoas que têm cadastro mandavam mensagem: prefeito, me ajuda, dá um jeitinho. Sempre nós respondemos que a habilitação para quem quer tornar-se mutuário tem de ter o cadastro atualizado em dia e analisado pela equipe técnica, depois ser selecionado pelos órgãos competentes que lá, no futuro e seguindo o rito legal, concluir-se-á como positivo o cadastro e será assinado o contrato. Isso mesmo. Muito bem. Também é importante passar a informação que 2 distratos foram feitos. Isso. Foram 2. Sim, foram duas... uma desistência e 2 desclassificações que a gente, como que eu digo, que a gente percebeu essa incompatibilidade de dados. Vocês foram verificar em loco e constataram que as informações não procediam. Isso. Muito bem. Mais alguma informação, senhor secretário? Não, prefeito, eu acredito que pelo tempo que a gente levou, né, são Sim. 2 dias e uma tarde, uma manhã e quase uma tarde. 6 horas de informação. A gente acredita que ter passado todas as informações relevantes, né, da Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo em todas as áreas que atuam, né? Agradecer ao pessoal da habitação que, como a gente diz, né, planejamento é uma secretaria de meio com o departamento de fim, né? Então a gente teve que trabalhar nas duas, sabendo que é meio e a gente tem um fim que tem que finalizar também as ações. E só agradecer, né, o tempo e dizer que nós estamos à disposição. Se precisar de mais algumas informações complementares, a gente vai estar sempre às ordens. Prefeito, minha última fala aqui, que eu não poderia esquecer, eu entrei em 2021 junto com o senhor aqui sem nenhum projeto em andamento, nem iniciado e nem para concluir. E nós vamos deixar aí um número gigantesco de habitações para serem concluídas. Registrado pela segunda vez, que eu já tinha falado. Mas é tanta satisfação. Parabéns. Que eu quero acompanhar se Perfeito. cada entrega dessas aí. Ok. Senhor coordenador, algum e-mail, alguma informação da equipe de transição do prefeito Mário? Não, prefeito. Nada? Nada. Senhor Gregório, doutor Alexandre Gregório da Silva, alguma informação, algum comentário? Então, prefeito, só parabenizar a Secretaria de Planejamento, a Habitação, enfim, todo o pessoal que passou de novo informações extremamente importantes aí para continuidades de políticas públicas aí. A população precisa dessa continuidade e nós estamos fazendo a nossa parte, os parabéns mesmo pela apresentação e pelo todo o trabalho nesse tempo todo aí. Maravilha. Obrigada, doutor. Andrews Todeschini Prestes. Senhor. Então, perfeito. O Andrews é sobrinho do Clóvis Valinski, que eu me reportei. Falei assim, a hora que tu falou de manhã, me veio na memória, que eu não lembro onde que era exatamente, mas eu lembro que eu ia na casa da dona Otacília. Só que ela já morava ali na rua São Paulo. Isso, tinha um pé de jabuticaba grande lá no fundo. Mas ela, em 71, morava lá
Na entrada, apesar de não ser- até o Bortolotto, para vocês terem uma ideia, ali era a casa. Apesar de ser uma informação, Otília, Otília. não é relevante, viu, prefeito? Não é? Essa não é relevante. Tá bom, Mas remete à infância, né? você nem era nascido. Vamos lá. Não, mas perfeito, o Dr. Gregório já explanou muito bem aí toda a apresentação e só parabenizar toda a equipe pelo todo o trabalho que foi construído até agora e esperamos que continue. É isso. Márcio Pena Borges. O planejamento é sempre muito criticado até às vezes porque os projetos não andam, porque lá na ponta quem vai executar tem que esperar e está parado no planejamento, tem sempre essa fala. É uma equipe enxuta, se a gente for ver o volume de trabalhos, de projetos, enfim, todo o volume de trabalho na parte específica de obras e planejamento urbano, é uma equipe enxuta com um volume enorme de trabalho e fica para o prefeito eleito a tarefa de fazer avançar a questão da carreira de engenheiros e arquitetos. É um nó que a gente enfrentou, é um nó que a administração municipal de Toledo tem que resolver, com profissionais que estão em várias secretarias, em condições diferentes, tem a comparação com os da Endur. Acho que o futuro prefeito vindo da área vai se tornar sabedor do que são os limites da administração pública também, mas acho que vai ter esse desafio para que o planejamento possa ser ainda mais prolífico e eficiente. Jadir Dani. Parabenizar o secretário Orisoldo, estendo a todos os diretores e todos os servidores da secretaria, e sei quão espinhosa é essa função do planejamento gestival. É complicado, tudo cai ali, tudo depende tudo depende de projetos, e que haver uma interação muito forte das secretarias meios, que é fazenda, planejamento e administração, e às vezes é não compreendidos, que a gestão pública é diferente da gestão privada. E na iniciativa privada você faz aquilo que você acha que tem que fazer. Aqui não, aqui nós temos regras a cumprir, temos normativas, e a administração pública ela é realmente, por mais ágil que você queira que seja, ela ainda é bem mais morosa. Então é bastante espinhosa essa função da Secretaria de Planejamento. Ela é uma secretaria enxuta, mas composta de profissionais competentes e muito comprometidos. Sempre que eu estive ali, então, eu queria, Oswaldo, que você estendesse a todos os servidores da Secretaria os nossos cumprimentos e pela bela apresentação. Foram 6 horas de apresentação, mais ou menos, né? Eu acredito que se houvesse mais tempo ainda teríamos muito ainda a discutir na questão do planejamento, que juntamente com a administração e com a fazenda, diríamos assim, são os 3 pulmões de qualquer gestão. Então nós estamos nessas secretarias para chegarmos às secretarias fim. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado. Muito bem. Estamos encerrando mais uma reunião de informações ao prefeito eleito Mário. Temos inúmeras informações de forma extremamente detalhada. Os desafios estão aí da futura gestão, nós tivemos os nossos. Temos grandes obras de mobilidade que precisam avançar, que estão aí, por exemplo, a duplicação da Egídio Mudarejo, o eixão do Bioparque, a construção ali da ligação rotatória da Maripá com a 1º de Maio, e vindo para a J. Muraro, também todos os processos de mobilidade, reestruturação e reurbanização que precisam,
e, naturalmente, as condições que se avizinham do grande desafio. A frota cresce, a população cresce, as caixas, as vias não se tem espaço para, evidentemente, fazer a expansão e alargamento, são os desafios. Mas, certamente, em decorrência daquilo que também, importante dizer, tínhamos como proposta na questão de planejar e constituir solução na mobilidade urbana, era estabelecer um diálogo importante com o setor econômico, especialmente aqueles localizados nos conglomerados urbanos fortes, como centro, bairros, de que a gente pode discutir novas concepções de horários de atendimento, agora que temos um transporte público de qualidade, com toda a tecnologia disponível, como ar-condicionado, como todo o monitoramento eletrônico, carregador de celular, bancos confortáveis, informações que poderão ser usadas para a questão da construção de cidadania, monitoramento eletrônico, bilhetagem eletrônica, enfim. Então, toda essa concepção e planejamento para o futuro sobre os aspectos de mobilidade urbana, também parte delas foram tratados aqui. Em algum instante, para as reuniões futuras, lá quando estivermos colocando aqui as informações importantes da equipe da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, poderemos resgatar alguma informação. Então, estamos aqui abertos às demandas que a lei de 2016 nos obriga, orienta a fazer, junto com os manuais dos órgãos controladores, especialmente o Tribunal de Contas do Estado e da União. Porém, decisão particular deste prefeito foi de propor um espaço de aprofundamento e de informações refinadas, aprofundadas, detalhadas, que evidentemente são necessárias para quem quer aqui administrar uma possibilidade de não ter sobressaltos. Eu agradeço a todos, a gente encerra esta reunião de transição às 15h52, de terça-feira, 19 de novembro de 2024, e como foi ajustado, agora em seguida encerramos essa e iniciamos a reunião com a Procuradoria-Geral do município para também detalhar assuntos inerentes àquela função tão importante de orientação para a gestão. No mais, parabéns, Dorisvaldo. Quero aqui, historicamente, a Câmara votando a nova lei de transição, este documento que aqui está em vídeo, por escrito e anexos, ficarão por 20 anos. E eu quero, ao passo que o tempo passar, em algum momento de nostalgia, sentar com os meus bisnetos e assistir a essas horas de transição, mas especialmente esse instante de registrar os agradecimentos a você pelos 30 anos de serviço público bem prestados e de qualidade. Parabéns. Obrigado, prefeito. Parabéns para o senhor também. Forte abraço.